A Arca da Aliança é um objeto sagrado e central na tradição judaica, possuindo profundo significado histórico e religioso. A sua criação remonta ao período em que os filhos de Israel peregrinavam no deserto após a libertação do Egito. Conforme descrito no Antigo Testamento da Bíblia, a arca foi construída sobre as instruções divinas dadas a Moisés no Monte Sinai. Porém, como todos sabem, a arca, dado o momento, sumiu, nunca mais foi mencionada na Bíblia e ninguém sabe o seu paradeiro desde então. Entretanto, líderes da comunidade judaica especulam onde supostamente a arca está atualmente. E se você está curioso e quer saber o paradeiro da arca, ou pelo menos onde ela possa ter passado todos estes anos, fica com o baixinho até o final do vídeo. Bora lá? Salve, salve rapaziada, belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. Se você que está me acompanhando está precisando aí de uma renda extra, esta é a sua oportunidade. O link que vou deixar no comentário fixado, você pode ter acesso a inteligência artificial lucrativa. Com ela, você pode trabalhar via internet, no conforto da sua casa ou em qualquer outro canto do Brasil e do mundo, bem longe, bem distante de chefe chato buzinando na tua orelha. E não se esqueça, é trabalho, não é pirâmide financeira da Playworld e muito menos da Credmine. Antes da gente entrar pormenores aqui onde supostamente a Arca da Aliança possa estar, a gente precisa entender alguns contextos sobre essa relíquia sagrada. Datada aproximadamente 1500 a.C., a Arca da Aliança foi elaborada a partir da madeira de acácia e revestida de ouro puro, medindo cerca de 1,12 m de comprimento, 67 centímetros de largura e 67 centímetros de altura. Seu propósito primordial era abrigar as tábuas da lei, sendo que estavam as duas que foram quebradas por Moisés, mais as outras duas novas. Além disso, a arca simbolizava também a presença divina entre o povo de Israel e era transportada durante sua jornada como um sinal de aliança estabelecida entre Deus e os israelitas. O desaparecimento da Arca da Aliança é algo que ainda é um mistério. Porém, tem algumas informações que nós vemos não só na história, mas também na Bíblia Sagrada, que pode nos dar um entendimento de onde, pelo menos, foi a última vez que ela foi vista, ou o último relato dela. Entretanto, segundo os relatos bíblicos, após a conquista de Jerusalém pelo rei Davi, a arca foi colocada no Templo de Salomão, porém desapareceu quando este foi destruído pelos babilônicos em meados de 587 a.C. Desde então, seu paradeiro permanece desconhecido, alimentando especulações e teorias ao longo dos séculos. Porém, para os judeus, a Arca da Aliança representa um tesouro inestimável de sua herança religiosa e cultural. Sua importância transcende o aspecto material, sendo vista como um símbolo da presença divina e da aliança eterna entre Deus e o seu povo. A busca pela arca ao longo da história evidencia a relevância e significado que os judeus atribuem a esse artefato sagrado, a qual continua a inspirar a fé e curiosidade. Vocês notaram alguns detalhes peculiares? Acabei de dizer que a Arca da Aliança, pelo menos no primeiro grande templo, ela foi mencionada pela Bíblia Sagrada e há relatos históricos que ela realmente estava ali. Não é mito, conto ou fábula, como diz Racionais MCs, mas é um fato. Agora, é muito curioso o detalhe de que a Arca da Aliança já não estava presente no segundo templo. Embora que isso deu origem a um outro tipo de adoração e ministração que seriam as sinagogas. E lógico, isso é papo para um outro vídeo a gente entender o porquê das sinagogas, enfim, e o farisaísmo que tem muita ligação, pelo menos quando começou as sinagogas. Mas a gente precisa também compreender neste vídeo o que os rabinos falam sobre isso. Porque a opinião dos líderes da comunidade judaica é de suma importância. Bom, e vamos evidenciar aqui pelo menos alguns pontos onde os rabinos acreditam que supostamente está a arca, ou pelo menos
foi o seu paradeiro por algum dia. Segundo o rabino Elazar, muito respeitado na comunidade judaica, a Arca da Aliança está justamente lá na Babilônia, ou pelo menos foi levada até lá. E com base no que será que ele se estrutura nisso e chega a afirmar tal coisa? Então, pela própria Bíblia Sagrada. Livro da Segunda Crônica, capítulo 36 e versículo de número 10, a nossa versão diz o seguinte: E no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Vocês viram aí a expressão no versículo que se refere a vasos da casa do Senhor. Nos originais não está escrito isso. Não, e por isso que às vezes em vídeos eu questiono muito sobre o original e o que está traduzido, porque existe uma linha tênue, sabe? É uma gigantesca diferença do que está ali nos originais. Segundo muitos rabinos, a expressão utilizada ali é o objeto de desejo da casa de Hashem, ou seja, essa expressão objeto de desejo não está se referindo dentro de um contexto saliente sexual, que é algo que a pessoa quer para a sua alma, né? Algo que ele cobiçou. Não é nesse aspecto, mas está sendo colocado para dentro de algo de suma importância, algo mais necessário, mais valioso do que foi transportado. E o que foi mais valioso transportado para a Babilônia? Então esse rabino fez essa sua teoria se estruturando nesse contexto bíblico e afirma que foi transportada para a Babilônia. Será que realmente foi transportada para a Babilônia? Bom, fica aí o mistério. Mas espera aí que tem outras teorias que os próprios rabinos apontam e linhas de pensamento. É igual teologia cristã, né? A igreja A acredita de uma forma, a igreja B de outra forma, a C outra totalmente diferente, então assim a mesma coisa a comunidade judaica. Alguns rabinos acreditam que ainda está lá no segundo templo, isso mesmo, porque segundo a Mishnah existe aí uma descrição. Para quem não sabe o que é a Mishnah, é a tradição oral dos judeus, agora que foi transcrita, né, para preservar ela e não ter alteração. E olha só o que está dito nisso daí, ou pelo menos descrito. No grande templo, o primeiro templo, tinha um local que ali ficava o pátio das mulheres. Ao lado do pátio das mulheres ficavam ali uma espécie de um pátio que era só para madeiras. E essas madeiras, lógico, que não eram bichadas, eram colocadas as melhores madeiras, que não tinha cupim, não tinha nada, que era ali para fazer o sacrifício. Era um local específico para tal coisa. E eu sei que muitos vão me perguntar, mas como assim no local onde ficavam as mulheres e onde tinham as madeiras? Calma que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês compreenderem. No ano 167 a.C., os gregos invadiram ali o segundo templo e decidiram fazer um culto ao deus grego, né, o Zeus, e fizeram ali um altar. Muito revoltados, Macabeus, tá lembrado desse livro, né? Macabeus, Bíblia Católica, acho que se ligou agora, né? Então, os Macabeus decidiram fazer uma revolução. Na época teve ali uma guerra que acabou tendo um atrito gigantesco e culminou no quê? Os gregos quebrando 13 lugares ali do templo. Mas na realidade não foram 13, foram 14, mas eles acreditavam que eram 13. E nesse 14º lugar, que é justamente nesse ponto que eu falei aí, que era o pátio das mulheres, ao lado ali do canto que ficavam as madeiras que eram para o incenso, aliás, para o altar, justamente nesse canto, essa tradição ali da Mishnah sugere que a Arca da Aliança foi enterrada naquele local. Inclusive tem uma história, um relato que é contado por alguns judeus, a comunidade judaica, que diz isso. Inclusive esse vídeo aqui, eu vou deixar o link embaixo, que é a fonte da onde eu tirei essas informações, para ninguém dizer que é fruto da minha mente. É um rabino que fala sobre isso. Existe na comunidade judaica uma história que diz que um sacerdote, certo dia, ele
estava sentado nesse canto e encontrou ali uma parte que as pedras estavam diferentes das demais. Ele viu que o solo era um pouco mais fofo em relação aos outros. E ele descobriu o local onde estava a Arca da Aliança. E ele decidiu gritar. E quando ele foi gritar para dizer, eu encontrei, Deus o fulminou nesse momento. Ou seja, segundo os relatos, Deus não quer que ninguém saiba que a arca está ali até chegar do momento certo. Mas espera aí que não existe somente essas histórias, tem outras, deixa eu contar mais uma aqui. Segundo um dos sábios mais remotos, o Rabi Yehoshua, Josué, né, se fosse aportuguesar o seu nome, ele relatava que embaixo ali do grande templo, o primeiro, haviam muitos labirintos, túneis e cavernas que foram feitos ali, então uma coisa muito bem engenhosa foi colocada. Segundo ele, tudo era plano de Salomão, porque temia que o povo de Israel algum dia viesse se corromper e por conta disso perdesse a Arca da Aliança. Então, para se prevenir disso, ele fez ali embaixo do grande templo todo esse caminho com o objetivo de que uma planta iria conduzir ao caminho certo e somente pessoas específicas teriam acesso à mesma. E caso alguém fosse tentar entrar lá para descobrir onde está a Arca da Aliança, jamais iria conseguir encontrá-la. E por coincidência, não sei se é coincidência ou não, esse mesmo relato que é contado aí por muitos rabinos e acaba entrando aí em uma história, mas é uma história assim incrível, acaba de encontro a um ponto crucial. Por volta do século XIX, um homem que nem sabia dessa história, não tinha ligação nenhuma com tudo isso, inclusive um arquiteto que é muçulmano, quando entrou ali em Jerusalém, onde está o Domo da Rocha, ele decidiu fazer ali uma averiguação e ele confirmou que o local ali, onde está o Domo da Rocha, ou seja, o local que era o Santo dos Santos, embaixo dele tem muitas cavernas. E o detalhe crucial aqui, existe ali o Poço das Almas. Mas isso daí, Poço das Almas, é papo para um outro vídeo. Inclusive, se você deseja que eu faça um vídeo específico contando sobre o Poço das Almas e, inclusive, o que a cultura judaica fala sobre isso e se realmente existe esse lugar e se tem imagens dele, comenta aí que eu faço questão de trazer um vídeo à parte aprofundando nesse contexto. Mas só um spoiler para vocês, esse local existe e tem filmagens dele. Cara, é embaixo do Santo dos Santos. Você tem ideia do que é isso? Embaixo do Santo dos Santos. Vamos para uma outra linha de pensamento que inclusive está registrado na Bíblia Sagrada, mas não é a nossa Bíblia, é a Bíblia Católica. Essa daqui é tida por muitos como a mais fidedigna e plausível entre todas as teorias. O profeta Jeremias, mas não está escrito no livro do profeta Jeremias, lá no livro de Macabeus, que por sua vez pertence à Bíblia Católica. É mencionado que antes do templo ser destruído, o profeta Jeremias pegou a arca e levou para um canto específico. E lá ele acabou selando em uma espécie de uma caverna a porta onde estavam mais alguns artefatos sagrados. E olhem só o que essa passagem diz sobre esse contexto. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tapou a entrada. Alguns daqueles que haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Segundo a descrição de Macabeus, está lá no Monte Nebo, ou seja, mesmo local onde o corpo de Moisés foi enterrado por Deus. Será coincidência ou não? Mas espera aí que existem, fora essas linhas de pensamento onde supostamente a Arca da Aliança está, tem mais duas aí que essas aqui eu preciso dizer que são fábulas mesmo, são conto e fábula, como diz o Racionais. Se você procurar na internet, inclusive tem muito vídeo que mostra isso, existe uma igreja que ela afirma ter a verdadeira Arca da Aliança, e essa aqui é uma história cabulosa. Inclusive, esse povo que não faz parte da comunidade judaica, ou seja, eles não estão em Israel, estão em um outro país, inclusive eles acabaram sendo naturalizados, aceitos pelo povo de Israel, reconhecidos como judeus. Todo mundo sabe que
A rainha de Sabá, filha de Faraó, acabou tendo uma relação ali com o rei Salomão. E quando o filho dela nasceu, já estava grande, o rei Salomão decidiu dar um presente a ele. E qual que era esse presente? Uma réplica da Arca da Aliança, para que ele levasse lá para sua terra e assim cultuasse a Deus através dessa réplica. Eu acho que ele inspirou o Edir Macedo, só acho isso, né? Mas enfim. E há quem diga que na hora que ele viu que tava para pegar a Arca da Aliança, lá uma réplica, ele decidiu dar um jeitinho brasileiro e pegou a original e deixou a réplica lá e levou para sua terra. Eu escutei, não sei se é verdade, que a Arca da Aliança estaria sendo guardada na Etiópia em segredo. Pois é. Já ouviu essa história também, já, na Etiópia? Não, claro. Na verdade, o que tem de verdadeiro e falso em tudo isso? Tem 10% de verdade e 90% de falso. Ah, tem um pouco de verdade? O que é o ponto de verdade? Não em relação à arca propriamente dita, mas em relação a uma história que liga os etíopes aos judeus. Tá. Porque, de fato, existem exames até de DNA que comprovaram que há muitos etíopes que são judeus. São descendentes da rainha de Sabá com Salomão. Tanto é que o Estado de Israel reconhece esses etíopes e dá cidadania israelense para eles. Agora eu falei, isso é os 10%. 90% de erro. Aí começa agora uma longa lenda que o rei Salomão estava lá com a rainha de Sabá. Quando ela foi embora, ela tinha um filho com ele. E o rei Salomão resolveu dar de presente para o filho uma réplica da Arca da Aliança. Aí, só que o menininho era muito esperto, trocou a réplica pela original e levou a original para a Etiópia, onde ficou guardada. Só que isso tudo é fantasia. Nós não temos nada a respeito disso. Agora, engraçado, sobre tudo isso daí, os próprios judeus acreditam que é apenas uma fábula. Nenhum judeu vê nada histórico que comprove isso daí, nem relato bíblico. Então, para os rabinos, isso daí é apenas uma fábula. Inclusive, até os arqueólogos não acreditam nisso. A igreja que está com essa réplica da Arca da Aliança, só tem uma pessoa que entra lá e vê essa réplica, ninguém mais pode tocar, entrar, nem nada do tipo. Então meio que ronda um mistério em torno disso, e como nunca foi averiguado, existe até histórias que falam que essa arca emite radiação. Olha, é um negócio cabuloso. E antes de eu ir para a última aqui, tem uma coisa que um dos rabinos mais respeitados, que é o Rabino Goren, fala sobre a arca e eu acho um tanto interessante. Segundo ele, quem lê o livro de Daniel sabe onde a arca está atualmente. Bom, é um tanto estranho tudo isso, né? Mas vindo de um rabino, apesar que tem outras teorias, linhas de pensamento, isso daí é algo a se pensar. Então, André Carpano, conta aí o último, aonde será que a Arca da Aliança está e você acredita que é mais uma fábula? Oak Island. Já ouviu falar desse lugar? Tem até uma série incrível de dois irmãos que estão escavando esse canto. Nossa, eu acho fabuloso. Então, explorar essa possibilidade de que a Arca da Aliança possa estar localizada em Oak Island é apenas uma teoria intrigante. Embora seja muito importante ressaltar que não há nenhuma evidência substancial que respaldem essa especulação, Oak Island, situado na costa leste do Canadá, ganhou notoriedade devido às inumerosas tentativas da descoberta de tesouros e artefatos valiosos, porém, a ligação direta com a Arca da Aliança permanece envolta de um mistério controverso. A narrativa sobre a possível presença da Arca da Aliança em Oak Island baseia-se em parte da ideia de que a ilha pode ter servido como um ponto estratégico para ocultar tesouros durante diferentes períodos históricos. Porém, é crucial destacar que essa teoria carece de evidências arqueológicas ou históricas substanciais que a corroborem. A busca pela Arca da Aliança em Oak Island fez parte de um cenário de uma ampla exploração e especulação em torno dos mistérios arqueológicos e históricos. Muitas vezes, tais teorias capturaram a imaginação do público, mas é crucial abordá-las com ceticismo e rigor acadêmico, até que evidências concretas possam validar tais alegações. Enquanto Oak Island permanece um local fascinante, com uma história rica em tentativas de descobrir tesouros escondidos,
a conexão específica com a Arca da Aliança permanece apenas uma hipótese não comprovada. É fundamental manter também um olhar crítico sobre tais narrativas, lembrando que a busca pela verdadeira história muitas vezes requer uma abordagem metódica e embasada de evidências concretas. Ou seja, lá em Oak Island, dizem que tem um tesouro que foi ali dos Templários. Eles chegaram com alguns piratas nesse local e ali decidiram enterrar esse tesouro, fizeram algumas armadilhas e por conta disso, depois de inúmeras tentativas, ninguém conseguiu encontrar. Agora tem umas coisas importantes. Já foram descobertos que realmente os Templários foram a esse lugar. Existem evidências, como por exemplo, uma espada romana que já foi descoberta nesse lugar. E fica aqui a indagação: será que os Templários conseguiram pegar a Arca da Aliança? A pedra fundamental, local onde ficava o Santos dos Santos, justamente onde era colocado a Arca da Aliança, os Templários tiveram acesso a ela e ao derredor ali acabaram quebrando muita coisa, tirando muita coisa, lógico, para vender como indulgência. Ali foi muito saqueado, devastado e enfim, aqui cabe algumas críticas e indagações. Mas lógico, tudo isso é papo para um outro vídeo. E comenta aí o que vocês acharam. Vocês acreditam nessas linhas de pensamento onde supostamente a Arca da Aliança está? Particularmente, eu meio que temo um pouco essa história, apesar de que eu sou muito curioso sobre isso. Mas uma coisa é certa, é fato. Quando a Arca da Aliança aparecer, o anticristo já vai, dar as caras. Eu quero mais uma vez agradecer do fundo do my heart o carinho e a atenção de todos pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!